Olá! Acendeu o sinal amarelo no Palácio do Planalto. O presidente e seu entorno mais próximo perceberam que a coisa não está fácil daqui até outubro, que não vai ser fácil para o presidente se reeleger como ele vinha achando. O presidente começou a perceber que o mundo é um pouco mais complexo do que a bolha dele. Mas eu trago hoje alguns fatos, alguns pontos que, na minha análise, mostram que o Bolsonaro ainda tem, sim, muita chance de ganhar. São alguns pontos que talvez não façam muito sucesso, não queiram ser vistos por quem defende a eleição do Lula ou quem quer uma terceira via, seja no Ciro, no Sérgio Moro ou no Dória. Mas, contra os fatos, não dá pra gente brigar. Então aí, isso só cabe a gente analisar. Vamos lá? Antes de tudo, é bom que você entenda que cada um desses fatos que eu vou trazer aqui, ele está atrelado a cenários projetados que podem ou não se cumprir. Ou seja, eu vou falar de algum fato específico e analisar a possível consequência que isso pode ter para a candidatura do Bolsonaro, positiva, o que faz com que possa aumentar, o que faz com que aumente as chances dele de se reeleger. Vamos ao primeiro deles. O Bolsonaro tem entregas a fazer. Tá certo, não é muita coisa, o governo dele fez quase nada, mas ele vai ter, nas próximas semanas, ele vai ter coisas para entregar como presidente. E essa foto dele com o Rogério Marinho, que está aqui atrás de mim, ela também serve para ilustrar a máquina do governo, por isso eu escolhi. O Bolsonaro tem a máquina federal nas mãos. Mesmo que ele não possa, pela legislação eleitoral, aparecer depois de março, na inauguração de obras, por exemplo, ele tem, sem dúvida, o poder do governo federal influenciando votos que possam vir para ele. Isso tem um efeito junto a alguns governadores, que também vão estar tentando reeleição, isso tem efeito junto a prefeitos que vão querer o dinheiro do governo federal chegando na ponta e podem falar bem do Bolsonaro para os seus governados, e isso tem efeito também na população como um todo, ao ver algum serviço sendo prestado pelo governo federal e associar isso ao Bolsonaro. Ter a máquina faz diferença sem dúvida. E isso é um aspecto que a gente não pode desconsiderar. Tem gente que diz que máquina federal não tem o mesmo impacto de máquina estadual e muito menos de máquina municipal, que outras eleições, como por exemplo para governador ou para prefeito, tem. Tá certo, mas tem efeito. Vamos para a segunda? O segundo ponto é economia. O que vai acontecer com a economia? O FMI reduziu nessa terça-feira, 25 de janeiro, a projeção do PIB do Brasil. Ele projetou um crescimento para esse ano de 0,3%. Ele reduziu, ou seja, está pessimista com a economia brasileira, como diversos analistas estão. Existe um mundo maravilhoso da equipe econômica, projetado para fora. Do lado de dentro tem um desânimo grande, mas para fora eles projetam como se fosse haver um ano muito bom e que seria o prenúncio de anos espetaculares a virem por aí. Não vai ser isso. Mas se houver alguma melhora na economia, numa economia que está tão mal, com tantos desempregados, com tanta carestia, com a fome tão latente, esse aumento, esse pequeno aumento pode fazer com que o Bolsonaro ganhe mais pontos, ganhe mais intenção de voto. Essa percepção por parte da população, ela vai direto no bolso, vai no prato, vai no que fala mais caro a cada um. É a economia estúpida, aquela frase do James Carville, que era um marqueteiro dos democratas nos Estados Unidos, e que ele falou o que define uma eleição, é a economia. Então qualquer melhora beneficia o Bolsonaro. O auxílio emergencial vai ter impacto? Perdão, o Auxílio Brasil vai ter impacto? Ele aumentou o dinheiro que havia do Bolsa Família, acabou com o nome Bolsa Família, agora dá mais dinheiro para quem era cadastrado no Bolsa Família, fez algumas mudanças que foram criticadas no programa, não foi só aumento de dinheiro. Agora, qual vai ser o efeito disso para a popularidade do Bolsonaro? A gente ainda não sabe. Nenhuma pesquisa de intenção de voto ou de popularidade diagnosticou ainda uma melhora num indicador ou no outro por causa do Auxílio Brasil. Isso a gente
tem que seguir acompanhando nos próximos meses. Agora, pode ter uma melhora, é um segundo ponto. Vamos para o terceiro? Aqui, ó, o Bolsonaro com o pastor Silas Malafaia. O apoio dos evangélicos é muito sólido para o Bolsonaro. Eu conversei ontem com o principal pastor, o chefe de uma das maiores igrejas neopentecostais do Brasil, não estou falando do Malafaia, é outra pessoa, em que ele me disse que a percepção dele entre os fiéis é de que não há o que as pesquisas eleitorais estão mostrando. Ele disse que ele não percebe o Lula com uma ligeira vantagem em relação ao Bolsonaro. Muitas pesquisas mostram o Lula, alguns percentuais, às vezes até dentro da margem de erro, como o favorito entre os evangélicos. O Bolsonaro teria de 33, 32, o Lula teria 35, 36, 34 de intenção de voto dos evangélicos. Esse pastor me disse que não é o que ele percebe. E eu percebi na conversa também, nem percebi, ele me falou abertamente, que daqui até outubro vai-se haver um empenho por parte dos pastores que apoiam o Bolsonaro, que são a grande maioria dos evangélicos, a favor do presidente e contra o Lula. Isso pode diminuir muito essa vantagem que as pesquisas estão diagnosticando e que ele desconfia que não seja a realidade, embora as pesquisas estejam quase unânimes nesse ponto. Se houver realmente essa influência e esse apoio que foi tão consistente dos evangélicos em 2018 e ao longo do governo Bolsonaro, ele realmente se traduzir na hora da escolha do voto em outubro, aí o Bolsonaro fica mais forte. Vamos por mais um? Lula. Aí é um fator extrínseco, é um fator que não depende do Bolsonaro. Quer dizer, não depende, modos e rebus. O Bolsonaro pode lembrar, como vai lembrar ao longo da campanha, ao longo do ano, já começou a fazer isso, todos os casos, as suspeitas, as denúncias, confirmadas ou não, em relação ao Lula. Vai se querer diariamente, com diferentes técnicas, lembrar a aura de suspeição que para muitos ainda paira sobre o Lula. O Lula é corrupto? E essa pergunta vai ficar pairando e sendo repetida, até que muitas pessoas acreditem nela. Eu sempre disse isso e repito aqui, eu acho que essa vantagem do Lula pode cair se essa máquina de propaganda de tentar voltar a colar nele a peste de corrupto, ela seja bem sucedida. Isso se traduziria automaticamente numa perda de intenção de votos. O Lula tem fatos do passado que ele não quer que sejam relembrados, mesmo muitas das denúncias contra ele tendo sido arquivadas, ou ele tendo sido inocentado, ou algumas terem voltado para o estágio que ainda sequer há uma denúncia. Não se iludam os que querem eleger outro presidente, o Lula ou qualquer outro. Não se desesperem os bolsonaristas que querem ver Bolsonaro reeleito. Ele ainda tem muita chance. E vai jogar para isso. Valeu!